Bom dia. Vamos lá, vamos conversar. Vamos expor a cara a tapa, certo? E expondo, né, a alma à rede, sabe? A rede social. Um dia, quando perceber que a coisa virou ridículo, certo? A gente para de fazer esse trabalho. Mas assim, na tela da TV aí tá aparecendo o Timothée Olyphant interpretando o Agente 47. Quero falar assim, en passant disso aí, entendeu? Tem nada a ver tendo, certo? Na verdade, eu quero abordar mais o trabalho da Olga Kurilenko, certo? Mas vamos aí ao que interessa, certo? Mas assim, fazendo conexões, deveria falar também para não deixar a Olga sozinho, vou trazer a Cláudia Cardinale, é uma atriz que nasceu na Tunísia, certo? E me parece que ela é tunisina italiana, certo? Cláudia Cardinale, eu acho que os pais delas são italianos, eu não sei, certo? Mas é uma mulher voluptuosa, certo? E eu vou querer então fazer uma comparação de corpos, certo? E saber por que corpos são usados no cinema, mas isso é uma outra discussão. Mas deixa assim, quero falar de um filme onde a Cláudia desempenha um papel e o cenário é todo ali no território mexicano, certo? Em torno de acontecimentos ali do começo do século XX, certo? Em torno da Revolução Mexicana. Aí aqui e acolá se via é, a palavra Vidya, lembrando Pancho Vidya, que foi José Doroteu Arango Arambula, tá certo? Um mexicano, né, que foi político, salvo engano, ele foi governador ali, sabe, de um estado mexicano, mas diz aqui que ele foi um dos generais e comandantes mais conhecidos da Revolução Mexicana, tá certo? E vão aparecer aí personagens aí no filme da Cláudia, certo? Do filme Os Profissionais, um filme de 66, que lutaram ao lado de Pancho Villa, certo? Mas não é esse o interesse não é Pancho Villa, não é Revolução Mexicana. Eu quero, na verdade, falar de Cláudia, certo? De Cláudia Cardinale. A Cláudia Cardinale já apareceu no filme Era Uma Vez no Oeste, né, ao lado de Henry Fonda e Charles Bronson, certo? Num filme de Sérgio Leone, né, de 68. E Os Profissionais é um filme no estilo espaguetão, certo? Aí os caras. Aí a indústria do cinema, sabe, querendo faturar lucro, certo? E é um filme de 66. Então Era Uma Vez no Oeste é de 68 e Os Profissionais de 66, certo? A Cláudia nasceu em 38, tem 85 anos hoje, está viva ainda, certo? E em 66 ela tinha 28 anos de idade e em 68 tinha mais dois, tinha 30 anos, certo? E o que é que tem a Cláudia a ver, sabe? E eu falei que queria comparar com a Olga Kurilenko, certo? O que é que tem a ver? Eu quero falar da indústria do cinema, tá certo? O cinema que é uma forma de expressão, é uma forma de expressão do simbólico, o simbólico que é a representação, de que fala Arthur Schopenhauer, quando ele fala de vontade de representação, e quando se fala em representação e se fala em expressão, estamos falando de linguagem, de sorte que o ser humano as qualidades da alma, da psique, as qualidades, os atributos mentais, certo? Mentais que Descartes apanhou ali quando fala que tem coisas materiais da alma, certo? E do corpo, né? E dividiu aí as coisas, mas na verdade essa divisão ela é apenas para fins metodológicos, tá certo? E aí tem Cláudia e tem Olga Kurilenko, sabe? Duas atrizes. Da Kurilenko eu não peguei muitos detalhes, tá certo? E vou ficar devendo. Da Kurilenko se diz apenas que ela é uma atriz e modelo franco-ucraniana, certo? Francês-ucraniana, nascida e criada em Berdiansk. Ela se mudou para Paris aos 16 anos, no Rio não diz quando aqui, né, para seguir a carreira de modelo, certo? E depois de iniciar sua carreira de atriz em 2004, ela teve seu primeiro grande papel no filme de ação Hitman, certo? Então aí faz sentido eu trazer a Olga, né, para comentário, tá certo? Enquanto é um corpo, certo? Um corpo usado pela indústria do cinema, cinema que enquanto arte, mas enquanto indústria
também, né, visa lucro, né, visa recuperar despesas, certo? Visa cobrir, né, os investimentos, certo, na produção e trazer algum para os investidores, para os que financiaram, né, né, a mercadoria, tá certo? E o corpo da mulher, então, ela é usada, né? O corpo é usado, né, assim, né, para despertar sentimentos primitivos. Lembrando aqui o Roberto Jefferson, né? Os sentimentos mais primitivos, tanto em homens como mulheres, certo? Mulheres que veem a Olga Kurilenko, aquele corpo esguio, magrelo, né, os peitinhos, a bundinha, sabe? E o rostinho, sabe? E o rostinho com um dragãozinho, entendeu? Mas vê isso em 2004, certo? O filme é de 2007, o filme Hitman Assassino 47. E 2007, certo? E a Cláudia, ela aparece na década de 60, o primeiro filme, Os Profissionais de 68, 66 e o outro de 68, onde ela está com 28 anos e 30 anos. E é um tipo de corpo feminino, um corpo de mulher diferente, mas que está sendo ali, sabe, usado nessa mercadoria chamada Era uma Vez no Oeste e Os Profissionais, tá certo? Para expô-la ali, tá certo? Despertar sentimentos primitivos, né? Em homens e mulheres de novo, tá certo? Nos homens a luxúria, certo? Ali, sabe? A vontade de possuí-la, certo? E nas mulheres a vontade de mimetizar, de se fazer igual, sabe? E de se enxergar nela. Né? Aí estou especulando, aí, fazendo psicanálise, certo? Mas assim, né? Em ambos os filmes a Cláudia Cardinale aparece com o sutiã sendo arrancado no primeiro filme, certo? Era uma Vez no Oeste pelo personagem de Bronson, o Harmônica, certo? O cara era um mexicano, o personagem de Bronson, né? E para mostrar assim o papel assim sem de ser humano desumanizado no filme, desumanizado por ação do Frank, certo? O Frank que assassina o irmão dele, enforcado, e botou o irmão dele para subir nos ombros, né, do garoto, sabe? E o garoto não aguentou o peso, sabe? E caiu no chão e, sabe, o irmão, sabe, a corda fica tesa e o irmão é enforcado e morre, tá certo? E assim, um ser humano desumanizado, né? E o Frank representa esse pior do ser humano que vê assim, né, os seres humanos como diferenciados e distintos socialmente, sabe? Distintos em relação ao poder, né, o poder de força, o poder da violência, tá certo? E faz ali, né, a opressão e oprimido vigorarem, entendeu? O Frank é esse sujeito sórdido e por isso foi chamado por nós aqui de desgraçado malvadão, tá certo? E a Cláudia tá lá contracendo com o cara, dá para ele, certo? Se deixa seduzir. A Cláudia, né, em Era uma Vez no Oeste, certo? É uma prostituta lá de New Orleans que casou com um fazendeiro muito doido que visitou a cidade e se apaixonou por ela, como por ela também se apaixonaram dezenas de outros homens, sabe? Ela era a puta mais requisitada ali onde ela, sabe, morava, sabe, no bar ali em New Orleans onde ela morava, certo? E ela dizia que atendia a tantos, sabe, mas nada que uma panelada de água quente ali na xoxota não resolvesse o problema, sabe, para ali tirar as doenças venéreas que ali pudessem, sabe, ali, sabe, que pudessem ali, sabe, doenças venéreas que pudessem contaminar lá. Eu queria pegar a palavra contaminar, tá certo? E nessa situação me lembra uma puta aqui de Belém, aqui do Pará, sabe? Eu não vou dizer o nome, mas o nome está aqui, sabe? Ela é do movimento de esquerda, teve uma filha que foi professora do curso de letras também, certo? Eu conheci uma vez, era numa campanha para prefeito e a gente se encontrava, eu era advogado do candidato, da candidatura, certo? De um político progressista, tá certo? E eu conheci essa figura. E ela conta, sabe, que viveu uma situação parecida de puta disputada, sabe, de trabalhadora do sexo, como eles preferem se chamar, tá certo? Ali no longínquo, ali para aquelas bandas do Canaã dos Carajás, ali para bandas ali
Parauapebas, para as bandas ali de Marabá, sabe, onde estão as montanhas de ouro do Pará, entendeu, do Brasil. E ali tinha a Serra Pelada, certo? O maior garimpo em céu aberto que já se teve notícia, sabe? Onde os garimpeiros pareciam, eu acho que foi na década de 70, 80, né? Depois a gente pode verificar isso aí, sabe? Os garimpeiros pareciam formigas no formigueiro ali, sabe? Disputando ali, sabe? Carregando ali, né? Ali a areia para lavar, subindo e descendo, sabe, escadas, aquela coisa toda, muitos morrendo, muitos sendo assassinados, enfim. E tinha essa puta aí, sabe, que tinha uma tenda, sabe, improvisaram lá um local onde ela podia transar, sabe, foder, sabe, e atender muitos clientes ali, sabe, aqueles fudidos garimpeiros, sabe, e ela não chegou a ficar rica, porque eu acho que o trabalhador, ele não se destina a ficar rico, tá certo? Porque ele adquire o dinheiro e gasta, entendeu? E não fica rico. Quem fica rico é quem pega o dinheiro, adquire o dinheiro e não gasta, tá certo? Reinveste, né? Esse fica rico, né? Essa é a cena dos empresários. E a personagem de Cláudia Cardinale foi esse tipo aí, sabe? Que era puta, né? Numa casa de entretenimento em New Orleans, certo? Ali para as bandas do sul, né? Dos Estados Unidos, tá certo? E foi retirada dali, veio para uma fazenda, só que não teve chance de viver com o marido, certo? Porque ele foi assassinado, né? E mas assim, aquela mulher voluptuosa, sabe, ali poderosa, entendeu? No filme ela chega a tirar a roupa, mas mostra só a costa. Já a Olga Kurilenko, sabe, ela é mais ousada, entendeu? Fica pelada mesmo, mostra os peitinhos, mostra a bundinha, sabe? Fica só de calcinha, entendeu? E enfim, né? Enche ali, sabe, a volúpia de quem está assistindo, de quem assistiu na época o filme é de 2007, certo? E sabe, para quem agora, nós aqui em 2023, então, 18 anos passados, 18 para 23, tira 17, 16 anos depois, certo? Continua olhando, vendo aí 1000 vezes aquela cena, sabe? Ela, sabe, com o corpício dela. Claro que ela não tem mais hoje o corpício que tinha em 2007, entendeu? Mas assim, no fundo, ela mercadoria, ela mulher, sabe? Ela como modelo vendeu o corpo também para a indústria né, de modas, certo? E no cinema vendeu o corpo para... fez contrato, não é que vendeu, tá certo? Fez a troca de trabalho, certo? Ali com o empregador dela, entendeu? Que extraiu a mais-valia do contrato de trabalho, porque ela não era, vejamos, certo? Ela como trabalhadora, certo? Não dispunha dos meios de produção, tá certo? Quem dispunha dos meios de produção foi o cara que fez ali, deixa eu ver se fala, aqui não vai falar do filme, fala só fala do Timothy Olyphant, certo? Que contracenou com ela, certo? E fazer o papel de um matador de aluguel. E no papel do Timothy Olyphant me chama a atenção, me prende e me faz assistir esse filme mais de uma vez, é aquela situação de como os assassinos de aluguel, agentes 47, eles eram treinados, certo? Eram garotos órfãos, né, colhidos aí em situações adversas e aí, sabe, lixo da sociedade. Me faz lembrar João Bosco, que catava moleques na rua, foi um padre italiano, certo? Que catava moleque nas ruas, e esse trabalho dele deu origem à Escola dos Salesianos, à Congregação dos Salesianos, da qual eu fiz parte. Tá certo? Eu, de certa forma, fui catado também no meio da rua e levado para dentro de um seminário, e ali eu pude desenvolver conhecimentos, certo? Consegui lá dentro da instituição um primeiro certificado em filosofia, e ali o trabalho feito, certo? Que me fez recuperar, inclusive, os anos de descompensação de conhecimento ali né, do ensino, do que a gente chama hoje do ensino básico, entendeu? Eu compensei com o currículo do ensino de seminário, e em 75 eu entrei para fazer letras, né, fiz vestibular, passei logo de prima, e no final de 81 eu acho, foi 81 ou 82 eu fiz o vestibular de novo, dessa vez para direito, certo? E de prima passei, tá certo? Foi isso? Foi 79, não estou lembrando, mas foi por aí assim, depois a gente melhora essas informações aí, tá certo? Mas era assim, né? Eu falava então, eu estou aqui no campo da teoria, no campo da ficção, certo? De como o Hitman, né, personagem do Timothy Olyphant, certo?
que se tornou um cara, um deus, né? Ele se tornou um semideus, tá certo? Nada com ele acontecia, o filme, a história tem começo, meio e fim, e ele sempre se saindo bem, tendo êxito, entendeu? Porque a ficção causa essa situação aí, né, de divindade, certo? O ator, tá certo? Digo melhor, o personagem se torna um ser divino, entendeu? E se ele for do bem, ele começa o filme, desenvolve o filme e chega ao final do filme, tá certo? E com ele dá tudo certo, né? Mas é assim, então isso aí falando da Olga, falando da Cláudia, entendeu? Eu queria comentar isso aí, né? Ontem, dia 30, né, muitas coisas aconteceram, tá certo? E se teve uma discussão sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Os jornalistas discutem muito essa temática, sabe? Assim, né? Mas como eles se focam, eles têm noções de filosofia, com certeza o curso de jornalismo deve marchar com conteúdos aí, sabe, de filosofia, sabe, de direito, aquela coisa toda, né? Mas chega no momento que os jornalistas travam, tá certo? E os jornalistas ignoram que eles são trabalhadores, muitas vezes, certo? Aí querem fazer essa discussão aí, sabe, da liberdade de imprensa, né? E deixam de fora a situação da sociedade de classes que a gente vive, tá certo? Como eu lembrei ainda agora, falando do Arthur Schopenhauer, tá certo? Ele fala da vontade, eu coloquei aqui, né, que é a vontade do ponto de vista, pelo menos filosófico, certo? E aí, marchando aí para o psicanalismo, certo? É um movimento, impulso, pulsão em direção de algo, para frente, para trás, para o lado, à esquerda, para o lado, à direita, tá certo? A vontade é que nos faz mover, a vontade é que nos faz escolher, a vontade, ela pressupõe parâmetros, certo? Valores, né? Valores ordinários, certo? Valores bandidos ou valores decentes, tanto faz. Mas a vontade é que põe o corpo em movimento, tá certo? E a liberdade de expressão, a expressão é uma necessidade que se tem de falar, tá certo? E os seres humanos falam, tá certo? Dentro da sociedade que a gente vive, da sociedade organizada, da sociedade de regras, da sociedade como Estado de Direito, né? Nós temos liberdade, tá certo? Garantida, né? Só que essa liberdade ela tem travamentos, tá certo? Como tudo tem travamentos, os comportamentos são todos travados. Ali o Paulo Moreira estava falando de tutela, mas na verdade não é que seja bem tutela, né? Não é uma concessão. A liberdade é permitido dentro do Estado de Direito, que é um Estado repressor. Tá certo? Para ter ali controle da situação, para ninguém exorbitar, o Estado faz uso da violência, tá certo? Para manter o controle. Então é dentro desse ambiente de uso de violência patrocinado pelo Estado que se tem a liberdade de expressão. Então não adianta chorar, sabe? O Breno Altman vai buscar o conceito de liberdade de expressão lá entre os anglo-saxões, tá certo? Mas bem ali na Europa tem um outro conceito de liberdade de expressão e de imprensa também, sabe, dentro ali dos muros da Germânia, dos muros ali, quer dizer, ali dos germânicos, certo, os conceitos, a filosofia alemã, tá certo, que é um outro parâmetro, talvez esse meu ponto de vista, né, falando de liberdade dentro de um Estado de Direito, certo, de um Estado controlador, está mais para a Alemanha do que para o mundo anglo-saxão. Os anglo-saxões tinham um problema muito sério, sabe? Quem veio para habitar ali o território americano ali, sabe, no norte, né? Veio fugido, veio correndo com medo de Henrique VIII, sabe? Veio correndo por causa das guerras entre protestantes e católicos, entendeu? Eram seres assustadiços, sabe? Seres que se fechavam e faziam tudo para se proteger, tá certo? E aí, sabe, o culto à liberdade, sabe? Queriam liberdade a todo custo, certo? E desse modo, me parece que a emenda constitucional número 2 dos estadunidenses, né, que guarda essa conexão aí da liberdade no sentido absoluto, tá certo? Mas cá entre nós não tem essa noção, tá certo? O Estado de Direito ele é limitador, certo? Antes era Estado de natureza, o Estado do dente por dente, do olho por olho, dente por dente, certo? E depois isso aí evoluiu e hoje a gente vive, a partir da modernidade, o Estado de Direito, o Estado com regras. No filme
no filme do John Wick, certo? O bordão é onde não tem regras, o que se tem é a barbárie, certo? A brutalidade, né? E isso é verdadeiro, tá certo? Né? Todos nós estamos sujeitos a leis, né? Temos leis de todos os tipos, tá certo? E de todos os conteúdos, né? O nosso comportamento ele é regrado, tá certo? Nós não temos liberdade absoluta, esse é o ponto, tá certo? E então o Supremo Tribunal Federal, sabe, mexeu aí no formigueiro, tá todo mundo aí, sabe, acelerado, entendeu? Os que acham que a liberdade é absoluta, os donos de empresas de comunicação, sabe, que usam as empresas para fazer proselitismo, que usam a empresa para fazer luta de classe, tá certo? Que obrigam os jornalistas a fazer luta de classe pelo lado deles, entendeu? E os desgraçados jornalistas não enxergam assim, tá, sabe? Se acham com dinheiro, com o direito de filosofar, entendeu? Ali, sabe? De serem platônicos, entendeu? Chega a dar pena. Né? Eu cheguei hoje, né, no chat do Brasil 247, né? O Alex é um jornalista antigo, já tem 75 anos, parece 76, ou 74, não estou bem certo. E eu disse que ele, sabe, fazendo umas defesas aí, se expressando a respeito de ditadura, sabe, e de abuso de direitos humanos, aquela coisa toda, né? E eu falei que ele é um anjo, certo? Um nefelibata. O nefelibata é aquele que anda com os pés nas nuvens, certo? E a cabeça para baixo, tá certo? E eu falei que a liberdade de expressão absoluta ela está no cérebro, tá certo? Está no cérebro. E foi assim, tá certo? A liberdade de expressão, de dizer o que bem entende, sabe? As pessoas mal-educadas têm que sempre dizer assim, eu não levo desaforo para casa, mas não é assim. As pessoas mal-educadas no trânsito despertam um instinto assassino, descem do carro, sacam uma arma e atiram e matam, certo? Né? Mas só que não é assim, tá certo? Elas matam, mas depois vão prestar conta para a justiça se forem capturadas. E assim, né? Eu tratei dessa questão da liberdade de expressão, né? E teve também uma fala, o Lula está hoje lá nos Emirados Árabes, né? E está participando da COP28, né? Que é uma cúpula, né, de discussão aí, né, do meio ambiente, aquela coisa toda, certo? E duas grandes figuras não compareceram, né, a esse evento. O Lula foi, certo, mas o Xi Jinping, né, o presidente da China, e Biden, presidente dos Estados Unidos, não compareceram. E eu observei aqui que eles não foram, sabe, para não serem humilhados pelo Lula, porque o Lula ele está numa vantagem aí, discursiva muito grande, sabe, cheio de razão, entendeu? E lá o Xi e o Biden, sabe, são presidentes das duas repúblicas mais poluidoras, né, do mundo, certo? Os Estados Unidos e a China. Então eles não queriam ficar ali sendo humilhados pelo Lula, certo? Mas com certeza onde eles estiverem, o pé da orelha deles está esquentando, porque o Lula disse o cacete contra eles, né? Chamou-os de mentirosos, de pessoas que fazem compromissos e não assumem, certo? E aí tem uma discussão aí, sabe, dessa coisa aí dos imperialistas, Lula fala disso, certo? Fala que a poluição, ela vem de todas as direções, inclusive dos mísseis, né? Dos mísseis que explodem na cabeça hoje dos palestinos, sabe? Dos mísseis que explodem hoje ali na Ucrânia, na cabeça de russos e ucranianos, certo? Ali a Ucrânia, né, que é um proxy ali, sabe? Alguém que recebeu que recebeu procuração para fazer aquela guerra ali no seu território, certo? Procuração da OTAN, certo? A OTAN é o mandante, certo? Na procuração, e a Ucrânia é a mandatária, tá certo? Mas essa guerra não é da Ucrânia, tá certo? Como as guerras, de um modo geral, no mundo não são ali dos locais, né? O que acontece conosco hoje no Brasil, sabe? Tudo que aconteceu de 2013 para cá, o golpe da Dilma, sabe? Tudo isso aí, sabe, veio de fora para dentro, né? Veio de fora para dentro, sabe? E quem agiu por aqui, sabe, agiu com procuração dos Estados Unidos e dos interesses capitalistas, né? Podemos estar certo disso, né? E aqui tem alguma coisa aí, sabe? Dizendo que Israel sabia do ataque do 8/10, tá certo? Hoje, quando se chama o Hamas de grupo terrorista, tá certo? Aí se passa por cima de uma série de informações, né? O intuito é desqualificar né, a entidade política, certo?
Mas diz aqui a notícia, né, e o New York Times foi quem publicou de ontem para hoje a notícia, dando conta, né, de que Israel sabia do ataque do 8/10, né, num sábado, né, antes do acontecido, um ano antes, tá certo? E se sabe, dizem também que o Hamas vinha tendo tratativas com Israel aí, sabe, na calada da noite, entendeu? Então, assim, o que aconteceu ali, sabe, foi um gatilho, né, para colocar ali a nação israelense, sabe, expulsando os palestinos ali da faixa de Gaza. Então é isso, eu acho que eu falei legal, tá certo? E nessa discussão do ontem, né, na discussão sobre essa questão da liberdade de expressão, né, tá bem claro na minha cabeça o papel do mensageiro e da mensagem, tá certo? As empresas de comunicação são os mensageiros, são pessoas que usam suas empresas, né, para veicularem notícias, tá certo? Essas notícias são produzidas, tem um editor, sabe, alguém que controla, né, centraliza essas notícias, as notícias que são publicadas, tá certo? E o que é publicado no jornal, aí no meio digital, qualquer que seja, certo? A estrutura, né, do mensageiro, certo? Ali representa vontade, tá certo? Representa vontade, impulso, pulsão, o que queira, tá certo? De criar representações simbólicas, representações, né, para induzir, né, na maior parte das vezes, ali é uma ideologia, a ideologia de classe, principalmente, tá certo? A mensagem é o conteúdo, né, aquilo que faz a cabeça das pessoas, sabe, que está hoje aí fazendo a cabeça dos neopentecostais, sabe, de Silas Malafaia, de Marcos Feliciano, sabe, e de Macedo e outros cretinos aí, tá certo? Mas é isso, falei, tá falado, sabe? Meu nome é Ernest, meu canal é Quem Fala Muito da Bom Dia Cavalo, é o que eu tinha para hoje, inventei, fiz esse cotejo aí, sabe, de filmes. Eu tenho muitos filmes, tenho muito aí películas, sabe? E o YouTube fica me mandando, sabe, filmes aí. Hoje de manhã eu estava assistindo, né, porque o YouTube me mandou de novo o filme Moisés, e eu pude ver o quanto de fantasia, né, criada nas narrativas bíblicas, certo? Poder de Deus, Deus é aquela coisa toda. Então, Deus, diria eu, sabe, é preciso ter cuidado em ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia não serve para fazer formação, certo? Serve para fazer informação, entendeu? Saber que existe essa possibilidade de conteúdo, tá certo? E aqui e acolá poderá servir, assim, sabe, para dar uma motivada, mas nunca com fins assim de verdade, tá certo? Crença é crença, verdade é verdade, entendeu? São dois setores aí diferentes, diferenciados. Falei de novo, bom dia, meu nome é Ernest. Olha, dá aí um like, certo? Dá um like aí, faz uma inscrição. Estou com 3 inscritos, certo? Eu não sei quem é o terceiro. Os 2 primeiros eu sei quem são, certo? O terceiro eu não sei quem é. Pode ser, talvez, mais um aí, sabe? Que eu falei que eu estava na área, entendeu? Ele disse que ia assistir. Quem sabe ele, né, deu uma cutucada, meteu o dedo ali no like, sabe? Meteu o dedo ali no inscrito, tá certo? Se inscreveu. Mas é uma pessoa chegada, é uma pessoa do meu círculo afetivo, tá bom? Bom dia, meu nome é Ernest.